Olá, meus amores. Estamos aqui para mais uma aula, não é isso? Professora Mônica Dionísio, e aí da nossa escola, Instituto Genária Viana. Já estou chamando a atenção aí para a nossa próxima avaliação, que já vai começar, né, novamente. E agradecer mais uma vez a parceria de vocês, meus alunos, das propostas que vocês estão fazendo. Estamos rumo a 1000 aí, não é? E agradecer também porque vocês, mesmo no período de prova, vocês fizeram as avaliações e fizeram as propostas, estão mandando, e isso está muito bacana, muito gratificante, fico muito feliz e só tenho mesmo que parabenizar as minhas turmas, tá? Bom, na aula de hoje nós vamos falar de dois assuntos bem importantes. Primeiro, nós vamos falar do nosso capítulo 10, que nós estamos iniciando hoje, tá? Então, o nosso capítulo 10, pegando aí o livro de produção textual, que nós vamos passear rapidinho para ter entendimento do nosso novo capítulo. Bom, o capítulo 10 ele vai falar sobre o conto popular com base em narração oral. Mas o que é isso? Bom, primeiro a gente tem que lembrar do que é conto. Então, eu trouxe aí para vocês. Conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Grandes autores como Álvares de Azevedo, Machado de Assis, Mário de Andrade são reconhecidamente excelentes contistas, né? Que a gente chama, quem faz conto, quem escreve contos, são chamados de contistas. Escrita em prosa. O que é isso, hein? Lá em parágrafos, tudo paragrafado, não é? Sem ser em estrofe, nem em versos. Então, a gente está falando de prosa. Então, existe inclusive alguns tipos ou subcategorias desse gênero, entre os quais estão o conto de fada e o conto de mistério. Lembram disso? Então, isso aí a gente aprende lá no 6º ano. E aí, eu vou colocar aqui para vocês como estruturar um conto. Então, é um gênero literário, ele vai ser estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Nessa expectativa, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Eu já expliquei isso. Lembra que eu expliquei para vocês em sala de aula assim? Quando a gente está assistindo uma novela. E aí, naquele capítulo, daquele dia, vai acontecer algo extraordinário, onde todo mundo para em frente à televisão para poder assistir a esse capítulo. Seja um assassinato, seja um beijo muito romântico, seja o nascimento, não é, de um outro personagem. Então, o desaparecimento rápido, não importa o que seja, desde que aquilo ali é que vai chamar a atenção de quem está lendo ou de quem está assistindo, tá? Então, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado e esse tempo também reduzido, certo? Bom, com isso, nós vamos passear também falando sobre a tipologia textual, ou seja, como que nós temos que estruturar este conto popular. De qualquer forma, é um conto, o gênero é conto. Então, ele tem que ter personagem, como eu falei ainda agora, mas tem que ter também o quê? O tempo. Que tempo é esse? É o elemento em que uma narrativa pode ser entendida de duas formas. De um lado, fala-se de tempo como o espaço em que a história ocorre. E aí a gente sabe que tem o tempo cronológico, que é a hora, e tem o tempo psicológico, o tempo do personagem. Como que esse personagem ele se movimenta dentro da minha história? Uma hora ele pode ser bonzinho, outra hora ele pode ser do lado mal. Uma hora ele pode ser muito calmo, outra hora ele pode ser estressadíssimo. Uma hora pode estar muito bem arrumada, outra hora totalmente desarrumada. Então, é esse o tempo psicológico do meu personagem. O espaço de um conto é em linhas gerais, ou seja, eu tenho um cenário, o qual as personagens executam e sofrem as ações que compõem o enredo, não é? E aí eu tenho também o enredo, que é definido como a sequência das ações que compõem a história.
é um enredo que traz movimento para o gênero narrativo, ou seja, é o corpo ali da minha história, é o desenvolvimento da minha história, tá? E também nós temos o chamado conflito. Então, esse conflito, ele pode ser definido como uma situação-problema, ou seja, vivenciando pelas personagens em uma narrativa. No caso do curto, do conto, que ele é até curto, né? Por ser um gênero curto, não é? O conflito costuma ser único. Então, quando eu digo do conflito único, eu digo o seguinte: eu tenho um personagem que nós vamos ler aqui daqui a pouquinho, que está na nossa proposta. Então, ele vai se envolver ali de uma forma única. Mas eu posso também envolver outros personagens no meu conflito, principalmente se for um conto de mistério, que não é o nosso caso hoje aqui, tá bom? Bom, com isso, nós vamos estar agora falando então da nossa proposta desse roteiro da nossa semana, que vai do dia 13 ao dia 17. E a proposta está na página 22 e nós vamos ler agora e eu vou explicar. Daqui a pouquinho eu vou explicar a questão da avaliação, tá? Bom, então a proposta 1 diz assim: leia o conto a seguir. A Caveira Vaidosa, tá? Então eu vou ler aqui para vocês rapidinhos para vocês entenderem. Essa história aconteceu no tempo em que os dias de sexta-feira e de finados eram bastante respeitados. As rádios, mesmo as das capitais, se programavam músicas sacras. Ninguém trabalhava, não se ria, comia-se apenas o necessário e muitos jejuavam. Na época desses respeitos, duas irmãs de origem japonesa chegaram a uma pequena cidade do interior, onde instalaram um instituto de beleza. Capazes e ambiciosas, as duas moças logo conquistaram grande freguesia. Prosperaram ao ponto de, em poucos meses, precisarem ampliar o estabelecimento. Manicures e pedicuras de primeira linha, apanharam, apoliam e esmaltavam as unhas das clientes com rapidez e eficiência. Seus trabalhos de limpeza e hidratação de pele eram disputados. Ninguém se igualava à capacidade das duas como cabeleireiras e cortavam e penteavam com maestria, ou seja, eram ótimas. Tanta competência e ambição as enriqueciam cada vez mais. Trabalhavam todos os dias da semana, altas horas da noite. Lá estavam até a última freguesa. Domingos e feriados não descansavam. Atendiam clientes, limpavam ou organizavam o estabelecimento. O bem-sucedido instituto se transformou em suas moradias e na principal razão de suas vidas. Não deu outra. Sem superstição e alheias às regras de conduta da época e do lugar, quando chegou o dia dos finados, elas abriram a porta do salão. Caso não houvesse clientela, aproveitariam para pôr tudo em ordem. Ao que julgaram sorte, apareceu uma mulher querendo cortar os cabelos. Imediatamente, uma delas começou o serviço. Tesoura em punho, partiu para o corte. Mas a tesoura abriu e não fechou. O espelho trincou de cima a baixo. A luz apagou. E num piscar de olhos, a mulher descarnou. Sentada na cadeira, só se viu uma caveira alva e cabeluda. O comentário sobre o acontecido se alastrou como um rastrilho de pólvora. A cidade inteira só falava nisso. A partir de então, jamais menina, moça ou mulher colocaram os pés naquele instituto de beleza. Sem cliente, as duas moças fecharam as portas e foram embora, deixando para trás essa história que se conta até hoje, tá? O conto que você acabou de ler retrata uma história popular transmitida oralmente. Agora você vai ter que reescrever, criando um outro final para essa história. Bom, Dionísio, eu vou ter que escrever tudo de novo e depois mudar o final? Porque está escrito o quê? Reescreva. Reescreva é você reescrever e lá no final, onde tem o final que diz que elas foram embora, tiveram que sair da cidade, esse final vocês vão transformar, vocês vão mudar esse final, tá? Mas não é simplesmente botar 3 pontinhos e começar com o final da história, que não é isso que eu quero, não.
porque está dizendo que é reescrever. Então, você tem que copiar novamente esse texto lá na folha limpo e aí você vai mudar o final da história, tá bom? Bom, agora eu vou falar sobre a nossa avaliação. A nossa avaliação, ela vai vir em cima do gênero crônica, tá? Que está no capítulo 8, que nós já trabalhamos. Então, eu vou voltar aqui rapidinho no capítulo 8, para vocês relembrarem o que é uma crônica. Então, espera aí que Dionísio vai chegar lá, tá? Então, aqui, ó, capítulo 8 que foi estudado, é um gênero que tem relação com a ideia de tempo e consiste no registro de fatos do cotidiano em linguagem literária conotativa. A origem da palavra crônica, aí vem explicando o que é, e aí eu coloquei a estrutura da crônica, certo? Podemos destacar a crônica descritiva e a crônica dissertativa. Crônica pode receber diferentes classificações. Aí eu dei as classificações: a lírica, a humorística, a crônica-ensaio, a filosófica e a jornalística. De acordo com o que está na prova de vocês, vocês vão ver qual vai ser a classificação que vai entrar na proposta, tá bom? Então, o gênero é crônica. Vocês vão ler a proposta e vão ver qual tipo de classificação que vai ser solicitado ali. Não vai estar escrito isso não, tá, gente? Não vai estar escrito, crônica lírica, nem não, não vai estar isso. Mas vocês vão saber, de acordo com a proposta, o que é, tá? Bom, aí, a partir disso daí, tem as principais características da crônica. Narrativa curta, uma linguagem simples e coloquial, poucos personagens se houver e acontecimentos do cotidiano. Isso aqui é o foco principal da nossa crônica, que é a gente falar do que está acontecendo no dia a dia. E lembra que nós trabalhamos várias coisas sobre crônica. Inclusive, se eu não estou enganada, eu tenho aqui, deixa eu só ver aqui rapidinho, mas eu tenho aqui uma crônica, parece que a aluna mandou para mim. Então, deixa eu só ver aqui rapidinho, que eu já até lembro para vocês, né? Para vocês não ficarem perdidos, nem ficar lá, o que a Dionísia colocou na prova. Bem facinho, tá? Como foi essa que passou, né, gente? Foi bem tranquilo também. Então, ó, eu tenho uma aqui que fala sobre o futebol. Ó. Um desporto de equipe jogado entre dois times de 11 jogadores, cada um a um, hábito que se ocupa da correta aplicação das normas. É considerada a atividade física mais popular do mundo, sendo competido por cerca de 270 milhões de pessoas. O objetivo do jogo é deslocar uma bola através... Então, assim, ó, aí ela fez aqui uma crônica, que em nosso país o futebol é o esporte mais utilizado com várias competições. Bom, vou estar lendo, vou estar corrigindo, mas pelo que eu vi aqui já está indo pelo caminho certo, tá? Aí aqui, ó, também já está bem bacana. Em uma sexta-feira, e minha família resolveu pedir pizza, mais uma vez, de ser normal. Criamos, pedimos e nos caracterizar, como se fôssemos sair. Porém, não. A pizza estava demorando e aquilo nos estressou um pouco, mas era sexta-noite, então era normal demorar. Na hora que chegou, quando abrimos o portão, entrou um gatinho preto, dos olhos verdes, que miava muito, mas era super fofo. Então, não vimos problemas em alimentá-lo, pois ele parecia ter fome. Bom, aqui já está, né, bem bacana aqui já a questão da proposta aí de crônica. Então, galera, só para lembrar para vocês, né, esse gênero, para não ficar esquecido e vocês poderem fazer a nossa próxima prova com bastante cautela. Faça o rascunho na folha do próprio livro, na folha rascunho. Depois passem a limpo para a folha da prova, para não ter erro, tá? Lembrando aí os alunos novos, não esqueçam, não pode usar corretivo de forma alguma. Se usar corretivo, a nota, infelizmente, vai ser 0. Não sou eu que digo, não é? É as nossas regras
das nossas produções textuais em qualquer lugar. Então, e também fazer de caneta preta, tá, galera? Compre uma caneta preta, deixem só para as nossas produções. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande beijo, fiquem com Deus.